empresas estrangeiras. Ação penal, eu tenho aqui até o número, vou só falar o número, 508-3838, não vou falar a empresa porque não está claro se a empresa estaria envolvido, os dirigentes, no pagamento dessa propina, mas provado o pagamento de 54 milhões à diretoria da área internacional da Petrobras, em contratos de fornecimento de navio sonda. Um outro caso também envolvendo empresas estrangeiras, caso 503-9475, 123 milhões à diretoria da área internacional, caso também já julgado. Uns casos um pouco diferentes. Eu não quero falar nomes aqui, mas numa ação penal de número aqui 502-31, provado o pagamento de 1,5 milhão aproximadamente de reais de propinas da Petrobras que foram dirigidas a um ex-deputado federal do Partido Progressista do Solidariedade. Um outro caso, também já julgado, também não vou mencionar o nome, 5023, cerca de 11 milhões de reais em propinas acertadas com a diretoria de abastecimento. Foi provado o direcionamento dessa propina a um ex-deputado federal do Partido Progressista. Esse é um caso interessante que me chamou muito a atenção, porque esse mesmo deputado foi condenado pela ação penal 470, aquele caso que nós chamamos vulgarmente de mensalão. E o que me trouxe alguma consternação, também é um caso já julgado, então posso falar um pouco mais abertamente, que durante o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal dessa ação penal, enquanto o plenário discutia a responsabilidade criminal, houve pagamento de propina para esse mesmo deputado federal, provado documentalmente, e valores expressivos, propina sendo paga até outubro de 2012, quando o Supremo estava discutindo dosimetria da pena já. Um caso colateral, que não tem a ver muito bem com a Petrobras, mas acabou sendo descobertas essas provas no curso do processo. Também não vou mencionar o nome, uma ação penal 502-3121, provado aí pagamento de mais de 1 milhão de reais a um outro deputado federal, ex-deputado federal, em comissões de contratos de publicidade da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde. Fazer uma ressalva aqui importante, que esses casos foram julgados em primeira instância e, como é bastante comum, há recursos. Então, é possível que essas condenações, eventualmente, possam ser alteradas ou possam ser mantidas. Nesses casos, num resumo geral, foram condenadas várias pessoas, entre elas dirigentes dessas empreiteiras, 4 ex-diretores da Petrobras, que estão presos, um deles em prisão domiciliar, um gerente executivo da Petrobras, 3 ex-deputados federais e várias outras pessoas envolvidas de uma forma ou de outra nesses crimes. Em alguns casos, nós temos logrado, a Justiça tem conseguido, o Ministério Público, o Polícia Federal, até mesmo a Petrobras, após uma inicial relutância, ingressou como assistente de acusação no processo, conduzido até pelo conhecido, renomado advogado de Curitiba, o Dr. René Dotti. Em alguns casos foi possível recuperar parte desses valores. Exemplificadamente, aquele gerente executivo da Petrobras, que já foi condenado, ele confessou os crimes e resolveu colaborar com a Justiça. Até 5 de maio de 2015, ele havia repatriado, isso depositado em conta judicial do processo, 204.845.000 reais. Um dos diretores também, confesso, ele resolveu colaborar com a Justiça e devolveu cerca de 78 milhões de reais
também repatriados de contas na Suíça, além de se comprometer com indenizações adicionais. O que mais espanta nesse caso, e acredito que não estou sozinho, é a dimensão, né? Certo que a Petrobras é tudo relativamente superlativo, mas a dimensão do problema, né? Por que todas essas empresas, por que todos esses dirigentes se corromperam, por que todos esses diretores da Petrobras se corromperam, são questões abertas à reflexão. Alguns desses diretores, confesso, que resolveram colaborar, declararam que essas propinas que eles recebiam era apenas uma parcela de um todo maior. O que eles dizem é, e aqui, pelo menos nos casos já julgados, houve alguma confirmação, a afirmação deles é que em cada contrato da Petrobras, cada grande contrato da Petrobras, a praxe era cobrar 2% de propina, 1% para a diretoria de abastecimento, 1% para a diretoria de engenharia. Mas esses valores não ficavam integralmente com os diretores, mais da metade desses valores eram direcionados a partidos políticos, agentes políticos, que davam sustentação política à permanência desses diretores da Petrobras nos respectivos cargos. A Petrobras, como eu disse, alterou o seu comportamento no curso das investigações. Lembro que em 2014, no primeiro semestre de 2014, o discurso é que não havia nenhum problema com os contratos da Petrobras. No ano passado, 2015, contabilizou cerca de 6 bilhões de reais em perdas somente decorrente de propinas estimadas em pagamento nesses contratos da Petrobras. Nós ouvimos, como juiz desse caso, ouvimos várias pessoas, várias testemunhas, acusados, colaboradores ou não colaboradores, e uma expressão que ficou muito na minha mente, a definição de que isso era a regra do jogo. Trouxe aqui até um trecho de um dos envolvidos nesse crime, que é confesso e também fez um acordo de colaboração. Ele diz mais ou menos o seguinte: a regra do jogo, respondendo a uma pergunta, é que não havia contrato na Petrobras se não houvesse um acordo do pagamento desses valores para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de engenharia e serviços. Aí o Ministério Público indagou: isso já era uma regra conhecida, já era uma prática conhecida? Ele respondeu: uma regra de mercado. O Ministério Público: o senhor falou em regra de mercado já conhecida pelo senhor e pelas outras empresas com as quais o senhor mantinha contato? Sim. Esse caso, ele faz mais ou menos um indicativo, pelo menos considerando os casos já julgados, e evidentemente cada caso é um caso, então novos casos têm sempre que ser avaliados em matéria de provas da responsabilidade dos acusados, e se aquele caso se insere nesse padrão, mas esse padrão revela uma situação que é normalmente chamada de corrupção sistêmica. Eu tenho feito em algumas exposições um paralelo com a situação vivenciada pela Itália no começo dos anos 90, com a chamada Operação Manipulite, ou as Operações Mãos Limpas. E segundo o revelado naquele caso das Operações Mãos Limpas, havia um quadro relativamente, pelo menos que apresenta similaridades com o quadro apresentado aqui no Brasil. Aquele caso começou com uma prisão relativamente banal de um dirigente de uma instituição filantrópica de Milão, isso em 1992, e a partir das revelações desse indivíduo preso, o caso foi aumentando como se fosse uma bola de neve,
e, na prática, até acabou em uma completa reformulação do quadro político italiano após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que é interessante é esse padrão de corrupção sistêmica que foi também na Itália identificado. Eu tenho aqui um comentário, que é um professor da Universidade de Pisa, falando sobre essa corrupção sistêmica identificada na Itália, e eu vou me permitir aqui a liberdade de fazer uma leitura desse trecho dele, que ele falando da Itália, mas me parece assim um trecho bastante interessante. Disse ele: a corrupção sistêmica é normalmente regulada, de fato, por um conjunto de regras de comportamento claramente definido, estabelecendo quem entra em contato com quem, o que se deve dizer, o que não se deve dizer, que expressões podem ser utilizadas como parte do jargão da corrupção, quanto deve ser pago e assim por diante. Nesse contexto, taxas precisas de propina tendem a emergir, uma situação descrita pela expressão utilizada em contratos públicos, a regra do X%. E essa regularidade reduz os custos da transação, uma vez que não há necessidade de negociar a quantidade da propina a cada momento. Aí ele citando o investigado das mãos limpas. Abre aspas. Eu encontrei, o investigado, um sistema já experimentado e testado, segundo o qual, como uma regra, virtualmente todos os ganhadores de contratos pagavam uma propina de 3%. O produto dessa propina era dividido entre os partidos segundo acordos pré-existentes. É a descrição oferecida por um administrador público de Milão. Voltando ao professor Alberto Vanucci, diz ele: nas atividades de apropriação da autoridade do Rio do Pó, em Turim, 4% era o preço esperado para transações de corrupção. O sistema de propinas estava tão profundamente estabelecido que elas eram pagas pelos empreiteiros sem qualquer discussão, como uma obrigação admitida. E as propinas eram recebidas pelos funcionários públicos como uma questão de rotina. Vamos ser bastante sinceros e admitir que a corrupção faz parte, é uma faceta possível do comportamento humano. Então, nós temos a corrupção como algo passível de ocorrer em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, envolvendo qualquer agência pública, envolvendo qualquer ramo do poder. Mas uma questão é nós temos a corrupção como um evento isolado no tempo e espaço, casos de corrupção que são identificados, que encontram uma resposta nas instituições públicas. E outra questão é a corrupção sistêmica. E a grande dúvida é como disse, como nós chegamos nessa situação e como saímos dela. Tem uma história das operações Mãos Limpas que também é muito interessante, que me permitiu voltar a ela por um minuto, em que diz que um grande empresário italiano, que havia sido preso pelas operações Mãos Limpas, ao ser interrogado pelos procuradores, lhe foi indagado por que a empresa e por que ele pagava propina. A resposta foi: porque meu pai pagava. Esse quadro de naturalização do pagamento de propina é que é algo extremamente preocupante. Nós vemos, estamos aí vendo os custos disso para a empresa mais diretamente atingida, na necessidade de se arcar com esse preço da propina, mas vai além disso. O problema não é só o pagamento de valores a administradores públicos corruptos. A questão também, muitas vezes se coloca em termos saber se esses administradores públicos
se por conta da propina tomaram ou não tomaram as melhores decisões do ponto de vista ótimo para a empresa na qual eles participavam. Será que investimentos, muitas vezes, falando em Petrobras, de ordem bilionária, será que pode não ter havido um comprometimento da escolha do administrador público em realizar um investimento, ou deixar de realizar um investimento, ou fazer uma opção de investimento por conta desse pagamento de propina? E se nós formos pensar nesse aspecto, os prejuízos podem ser muito maiores do que os já reconhecidos 6 bilhões de reais por conta de custo da propina embutido nesses contratos públicos. Eu faço aqui um exemplo, gosto de utilizar esse exemplo, que são com base em dados oficiais da Petrobras, a conhecida lá refinaria do Nordeste Abreu e Lima. Tá? Segundo dados oficiais da Petrobras, o orçamento inicial em 2009 da refinaria Abreu e Lima era de cerca de 2 bilhões e meio de dólares. Dizem que esse orçamento era um orçamento relativamente precário, esse orçamento inicial, e que isso foi alterado. Aí, em 2006, esse orçamento, já um pouco mais complexo, ele aumentou para 4 bilhões e 100 milhões de dólares, basicamente. Mas não parou por aí. Em 2009, esse investimento subiu para 13 bilhões de dólares. Em 2012, foi para 17 bilhões de dólares. E, finalmente, em 2005, dados de 2005, esse investimento estava em 18 bilhões de dólares. Então, até compreendo que 2 bilhões de dólares, aquele orçamento inicial, talvez fosse um orçamento, como se disse, feito em padaria, conta de padaria, mas será que o orçamento de 4 bilhões tinha essa mesma natureza? Dados oficiais da própria Petrobras são no sentido de que se a refinaria Abreu e Lima, que ainda, apesar de ter gasto todos esses valores, ainda não está totalmente pronta, ela estava prevista para começar a funcionar em 2010, mas o primeiro trem de refino dela começou a funcionar apenas em 2014, e ainda não está, portanto, completo. Mas há dados oficiais da Petrobras é que se ela funcionar otimamente pela vida inteira útil dela, ela gera um prejuízo de 3 bilhões de dólares, porque o que foi gasto não é possível recuperar, mesmo, como eu disse, dentro de um funcionamento ótimo. Eu vi testemunhas, empregados da Petrobras, e certamente vamos fazer aqui uma diferenciação entre o joio e o trigo, porque a corrupção, ainda que sistêmica, é localizada em dirigentes daquela empresa, não envolve, evidentemente, o corpo de empregados da Petrobras, mas tive que ouvir, como empregados da Petrobras, esses relatos desalentadores no sentido, por exemplo, desse da refinaria Abreu e Lima, em admitir que a empresa tinha sido submetida a um prejuízo dessa espécie. Evidentemente, aqui esse acréscimo de 4 bilhões para 18 bilhões não é necessariamente propina, nem acredito que seja, mas será que não é produto de decisões ruins tomadas por conta de influência do pagamento de propina? Será que aqueles dirigentes, quando fizeram determinadas escolhas, não pensaram mais nos ganhos de propina do que provavelmente no que era melhor para essa empresa? Então, o quadro é realmente bastante preocupante. Agora, a grande questão é saber, nós temos indicativos de um quadro de corrupção sistêmica. Quais são as nossas alternativas? Isso tem que ser colocado de uma maneira muito clara para a sociedade democrática brasileira.
não raramente as investigações e as percepções desse caso têm sofrido aí acirrados ataques. Até já houve quem atribuiu a essas investigações alguma responsabilidade no impacto da recessão atual. A grande dúvida é, nós temos duas alternativas. Podemos fazer, como se fez muito, varrer esses problemas para debaixo do tapete, esquecer que eles existem, continuarmos nossos caminhos, ou nós podemos enfrentar esses problemas com seriedade e da forma que eles devem ser enfrentados. Eu acredito, e aqui é a minha opinião, que a primeira alternativa não é uma alternativa aceitável. Esses problemas, eles não tendem a diminuir sozinhos, eles tendem a crescer. A partir do momento em que não há um enfrentamento do problema, nós vamos encontrar ele muito maior daqui, vamos dizer, a 2, 3 anos, a 10 anos, a 20 anos, em um problema muito maior. Tem um impacto, talvez, dessa Operação Lava Jato nos investimentos atuais? Talvez. Mas será que, por exemplo, investimentos como nessa refinaria Abreu e Lima de 18 bilhões de dólares, será que isso realmente representa investimento como ganho na estrutura industrial desse país? Que gasto e investimento não é exatamente a mesma coisa com o resultado do investimento. Mas será que nós não temos que enfrentar esse tipo de problema? E se nós enfrentarmos esse tipo de problema, nós não avançaremos no futuro para um patamar novo de investimentos no Brasil? A questão dos investimentos externos foi muito bem colocada aqui pela Consul Britânica. É desejável que o Brasil tenha investimentos externos para aumentar o nosso desenvolvimento e aumentar o bem-estar geral. Isso não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas será que o investidor externo, assistindo um quadro de corrupção sistêmica, ele não possa ficar receoso de realizar esses investimentos e ter condições de competir em igualdade de condições com empresas que aceitam fazer parte da regra do jogo? Será que o nosso país não vai se tornar mais atrativo ao investimento externo no momento em que as regras forem claras e as regras não permitirem que, por meios escusos, se possam obter vantagens competitivas? Então, a minha opinião, a minha crença é que o único caminho viável nesse caso é seguir em frente, né? Dificuldades nós estamos vivenciando, e não são poucas, mas os ganhos futuros, se nós persistirmos no enfrentamento dessas questões com transparência e sem pretensão de varrer esses problemas para debaixo do tapete, nós teremos muito maiores ganhos no futuro. Ganhos em questão de economia, ganhos em questão de competitividade, ganhos não só em aumento de produto interno bruto, mas especialmente em relação ao bem-estar individual de cada brasileiro. E, diga-se, não só essa questão monetária, não só essa questão só econômica, né? Esse quadro de corrupção sistêmica é um quadro que nos envergonha como brasileiros, né? Muitas vezes o brasileiro lá fora, quando vai lá para fora do país, muitas vezes ele tem aquela imagem de desonesto, de malandro, quando a grande maioria das pessoas não tem nada a ver com esse problema. Será que nós enfrentarmos esses problemas, nós também não estaremos aí aumentando a nossa dignidade, não só como país, mas a nossa autoestima pessoal? Bem,
o que as empresas podem fazer a esse respeito? Aqui eu vou tomar a liberdade, até pedindo escusas para quem já ouviu essa história, eu já contei em outras exposições, então, para alguns pode ser uma história um pouco repetitiva, mas é uma história muito interessante e que nos fornece um bom ponto de vista, que é a história de um empresário italiano chamado Libero Grassi. Libero Grassi era um empresário de Palermo, no ramo de confecções, que tinha lá uma empresa de porte médio, na cidade de Palermo, isso no começo dos anos 90. E em Palermo, naquela época, nos anos 90, Palermo era uma cidade dominada pela Cosa Nostra, máfia siciliana. E os empresários, de maneira geral, eram obrigados a pagar propina. Não aqui a propina da corrupção, mas a propina da extorsão. A regra, ou paga a propina, ou você vai ter problemas. O Libero Grassi, em 1991, de repente, se revolta com aquela situação e decide, pura e simplesmente, não mais pagar propina. E resolve fazer isso publicamente. Manda uma carta para o Jornal da Sicília, em Palermo, e a carta, até num tom um pouco jocoso: prezados mafiosos, não vou mais pagar o piso, a propina. Ele é festejado pela imprensa, ele é festejado pelos políticos, recebe lá os visitas de prefeito, é convidado para dar entrevista em jornal, é convidado para dar entrevista em televisão, se torna uma celebridade momentânea. Não obstante, os meses vão se passando e, ao invés dele continuar recebendo elogios e visitas de pessoas ilustres, ele começa a receber críticas, e pessoas assim não tão ilustres. Críticas no sentido: olha, você não deveria lavar a roupa suja da Sicília em público, isso é algo que nos denigre, nossa imagem externa, isso por empresários de Palermo. Por outro lado, ele começa a receber visitas de mafiosos, a empresa dele sofre um incêndio criminoso, ele dá uma seguinte declaração, já nessa época conturbada: meus colegas começaram a me atacar, dizendo que ninguém deve lavar a roupa suja em público, mas enquanto isso eles continuam concordando com o esquema, porque eu sei que todos eles pagam. Na minha opinião, ser intimidado e ser cúmplice é a mesma coisa. Alguns confessam pagar por medo, outros dizem que têm importantes cordas para serem puxadas. Essas são atitudes comuns, mas eu penso que se cada um estiver pronto a colaborar com a polícia e com o Carabinieri para revelar e nomear, esse esquema de extorsão não irá durar. No entanto, ele acaba sendo assassinado. Tá? No próprio ano de 1991, ele foi assassinado nas ruas de Palermo. Se alguém for para Palermo, procure lá a Via Vittorio Alfieri, na qual ele foi assassinado. Colocaram uma placa em homenagem a ele. A placa diz mais o seguinte: aqui foi assassinado Libero Grassi, empresário, homem corajoso, morto pela máfia, pela omertá das associações empresariais, pela indiferença dos partidos e pela falta de Estado. No fundo é uma história trágica, né? Mas tem um final, pelo menos um epílogo, que não é tão trágico. Esse exemplo do Libero Grassi motivou que diversas empresas de Palermo, posteriormente, criassem associações locais, tá? E
coletivamente iniciassem movimento de resistência ao pagamento da extorsão da máfia. Se os senhores e senhoras quiserem procurar, na internet tem uma dessas associações que é extremamente interessante, que chama Adiopiso. Adiopiso.org, que é uma associação de Palermo, que reúne empresários de Palermo que publicamente se recusam a pagar propina. E algo extraordinário até, né? A gente fica pensando assim, como as coisas podem ser diferentes. Mas essas empresas se identificam publicamente como sendo do Adiopiso e promovem aquele tipo de campanha de consumo, ao consumo consciente, buscando estimular que consumidores de Palermo comprem apenas naquelas empresas que são associadas e se comprometem a não pagar o piso à máfia. Guardadas aí as devidas proporções, não se trata aqui exatamente da Cosa Nostra. Em todos esses casos que eu julguei, pelo menos em esses que eu mencionei de sentenças, não ficou em nenhum deles clara alguma situação de extorsão, mas diga-se a verdade que provavelmente o pagamento daquela propina era produto, sim, de escolhas individuais feitas por empresários, mas também pelo fato de se trabalhar num contexto corrupto. Um contexto em que a corrupção é generalizada, normalmente acaba influenciando o comportamento das pessoas da parte desse contexto para aderirem a esses esquemas. E aí é necessário lembrar esse exemplo do empresário palermitano, sem querer que ninguém tenha um fim trágico como ele, mas vamos fazer algumas distinções que o quadro é diferente, mas dizer muito claramente para o empresariado que muito pode ser feito contra a corrupção. E as empresas têm uma responsabilidade tremenda, enorme. Não adianta ficar apenas reclamando de políticos e agentes públicos desonestos. Tem que ter a coragem de dizer não ao pagamento de corrupção ou ao pagamento de extorsão em qualquer hipótese. Eu tenho dito até nas minhas sentenças, mesmo para essas grandes empresas, mesmo para essas grandes empresas que foram surpreendidas, o que me parece que deviam fazer? Surpreendidas pelas instituições no pagamento de propina, ou mesmo sem terem sido surpreendidas, a postura decente é reconhecer o erro, é vir a público reconhecer que fizeram coisa errada, afastar os executivos comprometidos, indenizar o poder público e se comprometer com políticas novas de alteração desse padrão de conduta. Não precisa o governo para isso, não precisa político, não precisa nada. Precisa, aí, iniciativa privada corajosa. Pegue um exemplo temos vários exemplos aí internacionais, mas pegue um exemplo recente, da Volkswagen. A Volkswagen é uma gigante automotiva, uma das maiores empresas do mundo, foi surpreendida em um esquema que nem era de corrupção, nem algo tão gigantesco quanto isso, mas de possível fraudes em testes, em mecanismos dos seus carros. O que foi feito pela empresa? O que foi feito pelo CEO da empresa? Veio publicamente reconhecer os erros e se comprometeu a indenizar os consumidores. Essa é a postura decente, é isso que os empresários podem fazer e, preferivelmente, antes que esses malfeitos sejam descobertos. Não vai se mudar o nosso sistema
e a nossa cultura se nós formos esperar essas mudanças exclusivamente dos nossos políticos e dos nossos governos. Nós não precisamos deles para que nós iniciemos uma mudança de iniciativa empresarial que simplesmente diga não ao pagamento de propinas em contratos públicos. Licitações, igualmente, nesse caso da Petrobras, nesses casos que eu já julguei, restou reconhecido que aquelas empreiteiras cujos dirigentes foram condenados, elas ajustavam entre si resultados de licitações da Petrobras. Ou seja, entre elas definiam as empresas vencedoras. E quando havia licitação, a empresa definida como vencedora apresentava uma proposta que desejasse, desde que não fosse muito além de um parâmetro aceitável pela Petrobras, sem que houvesse uma concorrência real, porque as demais empresas ou não participavam ou apresentavam propostas para dar cobertura. Se sabe que não somente elas fazem isso, né? Se sabe que se faz isso também em outros ramos da administração pública. E vejam que, nesse caso, das maiores empresas do país, esse fato foi descoberto e esse fato está sendo, pelo menos, para aqueles já condenados, objeto de sanção penal. Isso não é uma invenção do Ministério Público. Temos, inclusive, dirigentes dessas empresas que, depois de negativas iniciais, admitiram muito claramente que faziam esses ajustes de licitação. Também é o tipo da prática, né, que tem que ser afastado dos nossos contratos públicos. Não é possível ser meio honesto, né? Não existe uma régua, percentuais de honestidade. Você tem que ser honesto ou você não é honesto. Isso sim é aquele exemplo da mulher grávida, né? Ou está grávida ou não está grávida. A questão da honestidade é a mesma coisa. Ou você é honesto ou você é desonesto. Tá? Não existem graus de honestidade variáveis se você compactua com o pagamento de propina ou ajustes fraudulentos de licitação ou qualquer prática criminosa com o poder público. Caminhando para o final, acho que até já falei demais. Para isso, principalmente os senhores e senhoras responsáveis por empresas, pelo que me foi dito pelo senhor Fabrício, de grande porte, com grande faturamento, tá? Essas empresas têm uma responsabilidade maior, né? É diferente exigir padrões de conduta excelentes de pequenas empresas, que muitas vezes não podem suportar o custo, para ter sistemas de compliance adequados, e outra questão, grandes corporações. Então, hoje existe todo um movimento em termos de sistemas de compliance, e esses sistemas de compliance visando identificar comportamentos disfuncionais dentro da empresa, seja do empregado ou dirigente que praticam um ilícito com o poder público, seja que praticam um ilícito contra a própria empresa. Nesse caso da Petrobras, inclusive, os dirigentes praticavam os crimes em detrimento dos interesses de sua própria empresa. Imagine os senhores se o seu gerente de compras recebe vantagem, propinas dos seus fornecedores. Agora, se é para ter um sistema de compliance, ele tem que valer do piso ao topo, né? Não pode ser algo só destinado aí aos subordinados. Tá? Existem estudos, existem trabalhos, existem
leis até de direito comparado que eventualmente podem ser tomadas como exemplo. Isso pode ser imposto pelas empresas por sua iniciativa própria. Não precisa o governo dizer o que a empresa tem que fazer. Se o governo tem uma lei, se esses padrões não refletem a melhor prática internacional, como foi dito aqui anteriormente, as empresas brasileiras têm hoje uma qualificação de padrão internacional, muitas delas. Pode-se além do que exige as nossas parcas regulações nessa matéria. Finalizando, eu fico consternado com esse quadro econômico, meu assunto é jurídico, mas fico consternado com esse quadro econômico de recessão, de desemprego. Acredito que a culpa não é da Lava Jato, até os movimentos favoráveis do mercado, quando existe alguma diligência da Lava Jato, para mim é um indicativo de que a Lava Jato não é exatamente um problema e que trabalhar contra um quadro de corrupção sistêmica é algo que só nos traz ganhos, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E dizer que, apesar desse quadro, um tanto quanto desalentador no momento, em recessão profunda, desemprego crescente e corrupção sistêmica, eu tenho confiança de que nós, brasileiros, vamos conseguir superar esses problemas. Nós temos uma história desse país, nós já superamos crises econômicas pretéritas, terríveis, nós vencemos 2 ditaduras do século XX, do Estado Novo e da ditadura militar, nós tivemos o triunfo contra a hiperinflação nos anos 80 e anos 90, nós tivemos a crise da dívida também nos anos 80, nós superamos todos esses problemas, mas nós superamos todos esses problemas andando juntos para frente e não para trás. Nós conseguiremos vencer esses desafios e devemos vencer esses desafios também, diga-se aqui, reputo muito importante, sem violência e sem ódio contra ninguém. Aproveitando aqui a presença da cônsul britânica, vou me permitir uma breve referência a um famoso discurso do primeiro-ministro Winston Churchill. Tem que se fazer as devidas graduações, que a situação era bem mais dramática. Mas a data era 18/6/1940, no Reino Unido. O primeiro-ministro Winston Churchill faz um discurso na Câmara dos Comuns, falando sobre a situação da guerra. E o quadro era o pior possível. A Polônia havia caído. Antes, a Tchecoslováquia havia sido dominada sem guerra. A França, tradicional aliada contra a Alemanha do Reino Unido, estava em frangalhos, prestes a assinar o armistício com a Alemanha nazista. A União Soviética tinha assinado um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Os Estados Unidos, distantes ainda da guerra, dominados por uma política majoritariamente isolacionista. Em outras palavras, o Reino Unido praticamente sozinho contra a Alemanha nazista, que tinha subjugado a liberdade na Europa continental. E nesse contexto, pior possível, ele vai à Câmara dos Comuns e podia transmitir uma mensagem desalentadora, desesperadora, mas ao contrário, ele faz uma mensagem, faz um discurso exortando os seus compatriotas a lutarem e a não desistirem. E o que chama a atenção nesse discurso, que ao final dele, logo no final, ele diz: olha, essa não é a hora mais escura do Império Britânico. Essa é a nossa finest hour, a nossa melhor hora. Porque se nós conseguirmos vencer esse desafio, daqui a 1000 anos, se o Império Britânico
durar tanto. Quando for olhado para trás, os nossos sucessores vão apontar aquele momento como sendo o nosso melhor momento. E eu tenho fé que nós, não vou dizer que esse será o nosso melhor momento, e nossa situação não é tão dramática como aquela do Reino Unido naquela época, mas eu tenho crença que, confiando na democracia, confiando nas instituições, confiando na regra do direito, nós vamos conseguir superar juntos esses desafios atuais. Muito obrigado.